nós vamos dando continuidade, é o capítulo 20, 77, né? 77. 77. Não sai no meio do capítulo, do parágrafo. Quer voltar no início? Não, você não. Esse é o presente aí, né? Nesses equilíbrios íntimos de forças reside o cálculo das responsabilidades. O presente pode corrigir o passado numa vida de redenção. Pode somar-se a ele nas estradas do bem, tanto quanto nas do mal. Diante do determinismo da lei, que impõe a cada causa seu efeito, está o poder do livre-arbítrio de corrigir a trajetória dos efeitos, com a introdução de novos impulsos. Destino não é fatalismo, não é cega ananke. Necessidade, determinismo, inevitabilidade. É a base de criações e destruições contínuas. O que a cada momento está em ação no destino é resultante de todas essas forças. Então, aquela ideia árabe, né? Maktub, né? Estava escrito, né? Não é bem assim, né? Aquele determinismo fatalista, né? Porque você pode o tempo todo estar mudando esse processo pelas ações do presente. E você muda, né? Eu lembro que a frase de Pedro, né? Das cartas de Pedro, que o amor cobre multidão de pecados, no sentido de que as nossas ações de hoje, elas fazem desvios das consequências das ações do passado, dependendo do que a gente faz hoje, né? Então... Isso é interessante, você está falando, né, você até citou o Maktub e fez essa reflexão. É engraçado a gente pensar que uma coisa está escrita, mas a forma como ela está escrita não está determinada. Ela vai mudar de acordo com cada passo que a gente for dando. Aí você para até para pensar, né? Mas como é que está escrito se pode ser modificado? Fica doido, né? Essa coisa, né? Que tá tudo tudo é planejado, programado, mas nós temos a capacidade de até certo ponto interferir e modificar isso, seja para um lado ou para o outro, né? Depende das nossas escolhas. Mas eu acho isso fantástico. Outra coisa também, rapidinho, foi que nós conversamos ontem, naquele livro Vivendo no Plano Espiritual, no Mundo Espiritual, teve esse assunto também. Se lembra que ela falou que tem que sofrer? É isso só. É isso mesmo. Eu lembro aqui aquele filme da década de 80, o De Volta para o Futuro, sabe? Ficção científica, em que ele quer saber o que aconteceu no futuro dele, né? E ele viaja para o futuro, mas o futuro também não está determinado, né? Porque qualquer mudança que ele fizer no presente modifica todo o futuro, né? E ele trabalha brincando muito com isso, né? Com essa questão de como que as ações do presente modificam o que está acontecendo no futuro, né? É muito interessante. É porque eu gosto de ficção, aí eu lembrei disso, é por causa disso. E a compreensão do passado muda também, né? O presente. Sim. Porque porque ele volta também, né? Como o passado pode... Esse negócio de tempo, presente, futuro e passado, né? Porque o passado também a gente pode mudar, como ele fala lá, né? Conforme a gente faz a redenção, né? E o Paulo tocou puxou um assunto que eu acho assim, extraordinário. Desmistificar essa coisa que o conhecimento, as coisas que a gente precisa aprender, sobre as quais a gente precisa refletir, tem que estar em livros clássicos, ou livros espíritas, ou livros religiosos, ou livros científicos. Às vezes, um filme que tinha apenas a pretensão de divertir te faz
ter esse tipo de reflexão, porque é exatamente isso que acontece num dos filmes, que ele muda o presente dele, né? E o Doc fala para ele, mas o que estava escrito aqui no papel sumiu, e ele diz, seu futuro não está escrito. Você que vai construir o seu futuro a partir de agora. É bem isso mesmo. Diga, Saúde. Teve uma série chamada Travelers, que falava exatamente isso. As pessoas vinham do futuro para mudar as coisas, os eventos catastróficos que aconteceram no passado, para melhorar a situação deles no futuro. Então, eles vieram para mudar, fazer mudanças que resultavam em altas melhoras no futuro. Então, algumas mudanças que eles fizeram, as pessoas que vieram depois do futuro, eles já disseram, não, mas as coisas lá não são assim. Então, quer dizer, quem tinha vindo antes já estava perdido em relação ao futuro que ele conheceu, já não era aquele futuro. E isso de a gente aprender a refletir, a reconhecer sinais em absolutamente tudo que está à nossa volta, é o que verdadeiramente eu chamo de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso mesmo. Aí, né, de novo, falando sobre a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade progressiva, função do conhecimento e liberdade progressiva, cálculo complexo de forças, evolução, ao mesmo tempo libertação do determinismo das causas, como o determinismo da matéria, eis a realidade mais profunda do fenômeno. E é interessante que quanto mais a gente se desconecta da matéria, menos sujeito a gente está do determinismo da própria matéria, né? Então, quando a gente começa a se espiritualizar ou dar mais ênfase em nossa vida nos aspectos espirituais, menos a gente vai estar, como se diz, joguete do determinismo da matéria, né? Uma ética racional tornada ciência exata, que não seja mera arma de defesa, deve levar em conta todos esses fatores complexos. Deve saber pesar essas forças e calcular-lhes a resultante. Deve saber avaliar as motivações, reconstruir na personalidade seu passado biológico e orientar-se na vasta rede de causas e efeitos, de impulsos e contraimpulsos, que constitui o destino e sua correção. Para cada indivíduo, o ponto de partida é muito diferente e não há maior absurdo em um mundo de substanciais desigualdades que uma lei humana a posteriori, externa, igual para todos. Esta poderá satisfazer as funções sociais defensivas, mas não pode chamar-se justiça. Somente esta pode, pelas sanções morais e penais, constituir a base do direito de punir. É interessante, né? Essa questão, direito de punir, né? Isso é complicado, né? É por isso que a física é muito mais fácil. Direito é complicado demais. Nossa. E é o que ele coloca aqui, né? A coisa tinha que ser individualizada, porque nós somos seres profundamente diferentes uns dos outros, apesar de parecer ser tudo a mesma coisa, todo mundo seguir as mesmas regras, mas os pensamentos, a forma de encarar, de perceber, de ver, é tudo diferente. E se cria uma legislação, né, entre aspas, né, ao nosso alcance na Terra, que nada mais é do que apenas o direito de punir, porque ela não instrui, não avalia individualmente cada caso, não vê situações adversas que construíram aquilo, voltadas para aquele momento específico. Ela tem de ser geral, porque não tem condições. Imagina um juiz tendo que analisar. A justiça até fala, não, vamos analisar caso a caso, mas isso é impossível de ser feito, porque a gente não se conhece nem a si mesmo.
quanto mais saber todos os nuances que estão envolvendo aquela pessoa que, entre aspas, está sendo julgada. É complicado essa parte da justiça, né? Isto está estritamente vinculado ao cálculo das responsabilidades, sem o qual não pode ser estabelecido. Tendo-se estabilizado por meio da força, com todos os direitos, na origem mera reação e necessidade de defesa, transforma-se por evolução da fase de vingança pessoal à fase de proteção coletiva. Olha que interessante. Mas a gente ainda não está nessa fase da coletiva, viu, gente? Não, sim. Não, concordo contigo plenamente. Mas é interessante a reflexão de sua voz aqui, né? Que eu trabalho com esse negócio, né? De dar aula e tudo, e hoje em dia dou para pessoas mais velhas, né? E uma das minhas aulas é justiça ou vingança. E o que é justiça e o que é vingança? E aí a gente começa a colocar os casos e a gente começa a ver que as pessoas, na verdade, ainda estão muito primitivas. Nós queremos vingança o tempo todo. Nós não queremos justiça. E aí não trabalhamos coletivamente, não tem jeito. Assim, não estou falando no cômputo geral, na sociedade. Mas é interessante que a sua voz coloca aqui que isso faz parte do processo de nosso desenvolvimento, né? Passar dessa fase de vingança para a fase da justiça. Né? Curioso, né? É muito fantástico, porque quando a gente coloca um caso bem desses escabrosos, assim, né? Daquela pessoa que, né? Cortou em pedaços, aquelas coisas bem horrorosas, assim, né? E aí você começa a falar sobre o ser humano e que o que a gente, que é. E aí começa a colocar as pessoas, as famílias, o filho ou alguém, né? Aí as pessoas começam a ver a possibilidade. Aí a gente entra no respeito ao humano, ao ser, não ao que ele fez, mas ao ser. É divertido trabalhar com isso, sabia? Com essa possibilidade de trabalhar isso na cabeça das pessoas. Quando elas estão dispostas, eu estou falando, numa sala de aula, né? Uhum. Mas isso aí não estaria também ligado àquela que a gente olhou ontem, né, que é aquela passagem gradativa do puro instinto para a conscientização, também não está ligado a isso? Sim, eu acredito que sim, né? Mas às vezes a gente está vivendo tão de forma cega ou robótica, ou robótica não falo assim, né? Automática, né? Que a gente não para muito para pensar. E aí a gente vai conforme e aí, de repente, você vira e dá uma palavra e aí a pessoa leva aquele susto e fala, caramba, tem que pensar. Algumas, né? Outras não. A normalização jurídica da força, como no mais amplo processo da evolução da força em direito, a legalização da defesa dirige-se à conservação de um grupo sempre mais extenso, à proporção que surge unidades coletivas cada vez mais vastas, do indivíduo à família, à classe, à nação, à humanidade. Em sua evolução, o direito penal circunscreve cada vez mais até a eliminação das zonas indefesas, tornando mais difícil escapar à sua sanção. Extradição, né? Até cobrir todo o planeta. Ao mesmo tempo, atinge a disciplina cada vez mais numerosas formas de atividades humanas. É interessante que aí esse direito penal não passa a ser só do indivíduo, da família, a justiça para minha família, a justiça para o meu país, a justiça não só para a humanidade,
mas também para os animais, para as plantas, para o planeta como um todo, né? Então, é isso que ele está falando aí, né? Cada vez mais formas de atividades humanas, até cobrir todo o planeta e indo além da própria humanidade, né? É muito legal. Gente, vocês sabiam que a gente fala desse momento, fala de seres humanos e tudo, mas se a gente tem, né, agora, no direito, o direito à felicidade, o direito, já se começa a discutir isso, o que é a felicidade e o direito a ter a felicidade. E o direito começa a... Porque a gente já está, né, a questão dos animais, a gente já está um pouquinho melhor, né, evoluído um pouquinho, a gente já começa a ver isso e começamos a discutir o direito à felicidade. E é tão interessante ver isso, porque o que é essa felicidade, né? E a gente começa a falar assim, e as pessoas riem, né? Como direito à felicidade? KKKK. E isso já está sendo discutido, assim, no nível um pouco mais acadêmico, talvez, vamos dizer assim. É interessante, né? Você chamou atenção para uma coisa interessante mesmo, que vai para dentro da gente, né? Dentro das pessoas, né? E não só direito às coisas externas, né? É muito interessante isso. Paralelamente, mais se estende o direito, mais diminui a ferocidade, torna-se mais racional e inteligente. Quanto mais se torna a proteção da ordem pública, menos se faz pela reivindicação da ofensa sofrida pelo particular. É sempre menos força e sempre mais justiça. À medida que o homem se afasta das necessidades da vida animal, manifesta-se contínua circunscrição do arbítrio na defesa, que torna mais equilíbrio jurídico. A justiça fica menos incompleta. À proporção que o juiz evolui, torna-se digno de conquistar o direito de julgar. É doido, né? Eu lembro aquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, né? Cadê aqueles que te condenaram? Não estão mais aqui, né? Então, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Né? Nem ele também, nem eu. E é interessante a gente pensar na questão da justiça, né? Quando a gente olha as virtudes cardeais dos gregos, né? Temperança, fortaleza ou coragem, né? E prudência ou sabedoria. E a quarta é a justiça. Você vê que as três primeiras, elas não são nem boas nem más, né? Porque a prudência, a temperança é o equilíbrio físico, né? Você estabeleceu o seu equilíbrio fisicamente falando. A coragem, a fortaleza, é uma interpretação minha, né? O equilíbrio emocional, né? Diante da... E a prudência é o equilíbrio racional. E essas três virtudes em si, elas não são nem boas nem más, porque elas só dependem de você mesmo, né? É só você olhando para o seu próprio umbigo mesmo. Já a justiça é o equilíbrio social. Não pode haver justiça se eu pensar só em mim, ou se eu só pensar só no outro. A justiça sempre tem que haver o outro, a relação com o outro, né? E não tem assim, eu quero justiça para mim. Não existe justiça para mim. Existe justiça para as relações sociais, né? Ela vai além. Então, a justiça, propriamente dita, ela é boa, porque ela vai para o equilíbrio social e ela vai além de você, né? São reflexões apenas. Assim, o fenômeno não apenas se projeta da fase individual à fase social. Não só tende a estabelecer mais profunda ordem,
torna-se mais substancial, mas se desenvolve sempre mais e contém um fator moral, harmonizando em sistema ético. O conceito originário de prejuízo, ressarcimento, ofensa, eleva-se à reconstrução de equilíbrios mais altos, enriquecidos dos novos valores que a evolução terá desenvolvido. A balança da justiça se fará muito mais precisa, até o cálculo das responsabilidades específicas. Isto é, até as diferentíssimas responsabilidades individuais. A primitiva e grosseira justiça do direito de defender-se evoluirá para a justiça que dá o direito de julgar e de punir. Cada vez mais a balança do direito substituirá a espada da vingança. Cada vez mais pesará a responsabilidade moral do culpado e sempre menos a própria tutela egoística. Silvio, eu fico lembrando aqui sempre a brincadeira que a gente fala, né? Que o Ismael falava que ia ficar mais simples, né? Até parece que o direito é mais simples que física, né? Nossa. São tantos nuances, né? E é difícil, não é tão óbvio assim, né? Em sua evolução, o justo... Mas é muito bonito, gente. Eu sou da área, né, do direito. Aí, então eu fico assim, eu acho muito bonito quando eu vejo isso tudo. E ao mesmo tempo eu vejo quanto que a gente ainda... a gente se acha muito, né? A nossa arrogância humana. A gente ainda está numa fase tão... A gente, ao mesmo tempo, é tão infantil quando a gente olha que a gente pratica o direito, que é pra gente... E, ao mesmo tempo, a gente vê que... como que o ser humano, né, passa por tantas... Como dentro de uma casa tem tantas diferenças, né? O planeta Terra é uma casa com pessoas que têm tantas diferenças. E a gente, quando a gente fala do julgamento, né? E aí você não tem como nem julgar, porque cada um está no estágio e você tem que aprender a perdoar, a amar, realmente assim, nesse sentido, né? De olhar com amor aquelas figuras que ainda estão aprendendo. Não é uma... Tudo bem que na hora da raiva, não estou dizendo que a gente é santo, não. Na hora dá uma raiva danada, quando a pessoa... Estou falando de uma forma já bem prática da vida, né? Quando a pessoa comete alguma coisa contra alguém que você gosta ou contra alguma coisa que você acredita, e aí você acha que tem que ter justiça, que o direito tem que prevalecer, e aí você começa a brigar, né, pelo que você acha que é o certo e aquela coisa toda, e a gente vê esses movimentos, as pessoas todas dividindo e brigando pelo que se acha, né, o certo e tudo, e a gente vê que isso ainda é infantil, né, ainda é uma coisa tão ainda infantil da gente, né, que tem tanto a mais, e quando a gente consegue, né, distanciar, tomar distância e olhar com amor, é diferente, né, e aí a gente tenta, né, vibrar de uma maneira diferente também. É uma loucura, porque esse livro tem quase 100 anos já. E ele propõe algumas coisas que hoje, ainda para a maioria, é mera utopia, é um sonho. Como você mesmo disse, Diva, essa noção de justiça coletiva, de justiça para situações e meios que antes nem era levado em consideração, estão começando a surgir, né? Esse direito à felicidade e tantos outros. Mas é meio doido a gente imaginar, lendo isso aqui, vendo a proposta do Pietro Baldi, né? E a gente pensar que eu, sinceramente, eu não conheço ninguém que, pelo motivo que seja, entra na justiça sem pensar exclusivamente, egoisticamente, no seu direito, no que ele considera seu direito. Ninguém entra na justiça pensando numa coisa coletiva, até as ações coletivas
na verdade, são individuais. É todo mundo pensando no seu direito, naquele famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. E você desenvolver essa mentalidade proposta aqui, para mim, pessoalmente, ainda no nosso momento, né, de jornada, ainda é uma utopia. Mas já tem, Silvio, direitos difusos, direitos discutidos de forma para o todo. Já tem algumas ações, algumas coisas nas quais não é só o meu umbigo, mas o todo. Porque ainda é tudo muito incipiente, ainda muito pequititinho, mas já há coisas muito bonitas sendo buscadas através do direito. Só que às vezes não se consegue, né? É buscado, mas ainda não tem uma decisão favorável, vamos dizer assim, né? Mas já há movimentos nesse sentido. Então, por isso que eu falo assim, é uma casa cheia de gente em que cada um está de um jeito, mas tem gente puxando lá na frente, tem outros que estão puxando para trás, mas já há coisas assim bonitas acontecendo. Inclusive essa mesmo desse quando a gente fala do direito à felicidade, ele fala pelo meio ambiente, ele fala por uma série de coisas que já estão começando a ser discutidas. Agora, o que é mais maluco, que eu acho, é no sentido de que a gente pensa que passou por situações, né? Não, essa eu ultrapassei, né? Vamos lá, a sociedade ultrapassou. Mas a gente começa a assistir aquilo que a gente falou, né? Voltando, de repente você começa a ver movimentos que você não imaginava que iriam voltar, né? Que vão justamente contra isso tudo, contra a humanidade, contra coisas que nós acreditávamos que estavam ultrapassadas, e a gente começa a rever, e assusta, né? E dá medo, e a gente começa a ficar olhando assim, será? Mas, sei lá, eu acredito que a gente vai ultrapassar essa fase e vai entrar nesse processo dele aí mais rápido. Isso aí que você está falando me lembrou um filme eu vi há muito, muito tempo, nem lembro mais o nome do filme, mas eu lembro que o ator principal era o Sean Connery. E nesse filme ele era, assim, um dos maiores combatentes da pena de morte nos Estados Unidos. Fazia palestra, congresso. E no desenrolar do filme surge um psicopata que começa a perseguir a filha dele, se não me engano. Então, ele, que era o maior defensor da vida, o maior combatente da pena de morte, no final mata o cara. São as coisas que ainda estão dentro da gente, né? Que a gente acha que já passou, que aquilo ali já não me incomoda mais. Mas quando elas se apresentam de verdade, a gente percebe que ainda tem muito que evoluir, muito que aprender. Isso me lembrou criar mais advogados da terra, né? Advogados que vão defender o direito da terra como um todo. Advogados da terra.